Muito boa noite, bem-vindos ao Papo Antagonista. Hoje estou aqui com o Luciano Bivar, pré-candidato da União Brasil à presidência da República. Boa noite, Bivar. Obrigado por vir aqui, por atender o nosso convite. É um prazer, Cláudio, tá? Um prazer enorme estar aqui. E estou à tua disposição para nós conversarmos sobre a candidatura, as eleições, claro. Essa coisa toda. Deixa eu te pedir uma coisa que eu faço sempre com os nossos espectadores aqui. Todo pré-candidato que vem, eu peço para que se apresente a esses espectadores, que muitos não conhecem, né? Não conhecem como figura pública que é. Então, por favor, fique à vontade. Verdade. Não. Primeiro, eu sou o presidente do União Brasil, sou o legítimo candidato à presidência da República outorgada pelo meu partido, União Brasil, em votação unânime. Nós temos uma executiva que nós chamamos a comissão instituidora, que ela é temporária até o ano que vem. São 17 membros, e os 17 membros, por unanimidade, escolheram a gente ter uma candidatura própria, né? Então, eu sou um bacharel em Direito, né? Mas só fui advogado 1 ano na minha vida, Cláudio. Ah, é? E depois entrei numa companhia de seguros como advogado e fiquei até me empurrarem para um conselho da companhia, né? Depois você fica velho, aí é o depositário de quem não mais utiliza, não é mais interessante para o executivo. Fizeram lá uma conspiração na empresa e disse, você saiu da presidência, agora vai para o conselho. E fiquei no conselho da companhia até hoje. Além disso, você também é cartola de futebol, né? Fui 6 vezes presidente do Esporte Clube do Recife, porque meu pai foi presidente do clube, depois eu fui diretor de tênis, eu jogava muito tênis. Depois, diretor de tênis foi um amigo meu, assumiu a presidência, me chamou para ser diretor de futebol. Depois fui vice-presidente de futebol, vice-presidente tal, e depois presidente do clube. De cartola de futebol para cartola de partido político. Cartola de partido político, entendeu? Muito bem. Deixa eu te perguntar, você lançou a tua candidatura agora, a sua pré-candidatura agora recentemente. Eu queria que a nossa produção soltasse 2 trechinhos que separamos do seu discurso, por favor. Mas confesso que deixa triste quando percebo que algumas vezes os interesses de planetas individuais se sobrepõem ao nosso amado planeta Brasil. Eu não acho justo que os brasileiros vivam exprimidos em uma ameaça autoritária e outra populista. Não admito. Certamente, se eu não fosse presidente desse partido, eu não aceitaria esse desafio, caro Fernando. Mas tenho a consciência da responsabilidade e das obrigações que este cargo me impõe. A candidatura não é minha, é de todos que pensam como nós do União Brasil. Nós decidimos entrar em campo, conscientes da responsabilidade do União Brasil, diante do quadro caótico e sem alternativa que vive a sociedade brasileira. Nós queremos ter torcida, uma torcida que nos ajude a melhorar a vida dos brasileiros, vivendo sobre o medo, a falta de oportunidade e da ameaça de um golpe ou de um retrocesso. Deixar de apresentar um candidato seria um choque duro demais. Seria interromper a esperança da união das 2 grandes legendas. Que se uniram cheia de esperança e disposição para mudar nosso país. Nossa reforma tributária trará em seu bojo a simplificação, a substituição de 11 impostos federais por um único imposto, excetuando o imposto de renda, que tem características específicas. Todos os 11 tributos federais vão se transformar em apenas um único imposto. E presta atenção, não será a soma do valor de todos os impostos. O imposto único vem para diminuir a mordida, para não aumentar essa mordida do leão. Será um imposto só, menor, e todo mundo vai sair ganhando. Muito bem. Algumas coisas, né? Essa história do imposto único, uma bandeira antiga sua, a gente vai tratar dela aqui, até porque nós estamos
vivendo uma discussão tributária, de redução do ICMS e tal, Isso. então vem a calhar a pauta nacional com a sua bandeira de campanha. Eu queria voltar um pouquinho, justamente, ali você justificou o lançamento da tua pré-candidatura. Ele acontece junto com, assim, aí na esteira de várias outras pré-candidaturas da terceira via que naufragaram também. Por quê? Por não contar com apoio popular. Você não vê nas pesquisas de opinião votação suficiente para sustentar essas candidaturas. Isso aconteceu com o Dória, né? Isso está acontecendo aí com a Simone, que também não consegue sair disso. O próprio Ciro Gomes esteve aqui na sexta-feira conosco aqui no Papo, permanece naqueles 7%, não consegue avançar. E assim, tem vários outros pré-candidatos que já colocaram seus nomes. A gente vai falar do Moro já, mas assim, vários outros pré-candidatos colocaram seus nomes aí que também nem aparecem nem com 1%. Teve aqui também o Pablo Marçal, e ficou brigando comigo com 1%. Ele falou, não, estou aparecendo com 1%. Eu falei, 1% está dentro da margem de erro, que é no mínimo 2%, né, dessas pesquisas todas. Mas não tem problema, não. É a perspectiva do candidato. O que me traz o questionamento é o seguinte, eu lembro de uma conversa que eu tive até aqui no Papo Antagonista, lá atrás, no ano passado, quando começaram as conversas da terceira via. Porque essas conversas, elas aconteciam, o senhor pode aqui corroborar essa versão, elas aconteciam entre os caciques dos partidos, entre os presidentes desses partidos. E eu me pergunto, uma candidatura presidencial, ela não tem que ser decidida de baixo para cima? Não são as ruas que têm que dizer quem devem ser esses candidatos? Porque o que a gente percebe é que essas decisões, elas acontecem muito dentro desse sistema partidário, que está muito distante do resto do Brasil, né? Quer dizer, são decisões que acontecem em Brasília e que estão distantes do resto do Brasil. Você não acha que essas candidaturas deveriam vir de baixo para cima e não de cima para baixo? Não, é natural que vindo de baixo para cima é muito mais interessante. Mas no momento, Cláudio, que você não tem opção, tá certo? Que os que estão viciados, as propostas são absolutamente já ultrapassadas, é natural que você tem que dar valor, tá certo? A novo contexto, a novas propostas. E isso só acontece no momento que você se propõe como candidato. Quando você não se propõe como candidato, isso não vai acontecer. Então, estamos agora em campanha, exatamente em campanha, que na pré-campanha, há 7 dias. Eu já visitei 2 estados continentais, Pará e Minas. Certo? Então, eu acho que nós temos conteúdo, coisa que os que estão presentes aí, você sabe que os conteúdos que eles têm não levaram a lugar algum na sociedade brasileira, então é natural. E como você falou, estão todos numa margem de erro. É natural que os 2 que estão postos lá na frente tenham um recall, um que passou 13 anos no poder e outro que está com poder. É natural, todo dia o cara está na televisão, subscrevendo, falando e tal. E tem estratégia para estar na televisão. Tem estratégia para estar na televisão. Exato. Todo dia inaugura lá um busto, uma ponte. Fala uma bobagem. Fala uma besteira. Isso. Entendeu? Então, eu acho que isso agora começou agora. Agora que estamos no grid de largada. Como é que o senhor espera alcançar essa sociedade? Justamente, a gente vive na era dessa economia da informação. Há uma disputa acirrada para você aparecer, né, nas mídias sociais, na imprensa, na TV. Isso normalmente acontece, infelizmente, assim, isso acontece, isso é trazido por esses atores políticos, mas, infelizmente, o debate acaba ficando muito superficial, né? Então, assim, a gente é tragado por essas declarações absurdas do Bolsonaro, e aí que depois são respondidas pelo Lula, e a gente não consegue aprofundar o debate em relação a políticas públicas, a projetos de poder, de governo, na verdade, que nenhum apresenta, né? Nenhum deles tem projeto nenhum. Como é que o senhor pretende entrar nessa disputa, conseguir a visibilidade necessária, conseguir que a imprensa lhe dê espaço, provocar esse debate? Qual é a sua estratégia para isso? Bom, eu fico feliz com você levantar pela primeira vez e se preocupar em conteúdo, porque, na verdade, a imprensa ela quer mesmo uma coisa para vender o jornal.
Então, nós temos o conteúdo. Isso a gente acredita que tem. Nós, contrapondo um pouco o que você falou, você tem que estar seguro com o teu sistema partidário. Você não pode ser candidato sem o partido estar de acordo. Uhum. Por isso a razão de que outras candidaturas naufragaram, porque não tinha essa sustentação partidária. Então, nós temos a sustentação partidária. Estamos saindo de uma base bem firme do que é necessário para você ter uma candidatura definitiva e sólida. Então, primeiro, o sistema partidário te apoiar. Então, é o nosso partido que está apoiando. Segundo, o conteúdo. Temos que ter um conteúdo para ter a credibilidade da imprensa. Eu, como realmente não sou uma celebridade, eu sofro um preconceito. Tá? Então, tenho que vencer, quer dizer, todo o meu processo de marketing também é vencer também esse preconceito. É dizer quem nós somos, o que queremos e para onde queremos ir, e qual é o objetivo que a gente quer. Então, eu estou muito consciente de que a gente vai trazer uma alternativa. Vamos ser exatamente aquilo. Mais de 50% da população, Cláudio, não estão confortáveis com essas opções que estão postas aí. Então, a gente acredita nessa esteira. Então, é em cima disso que eu vejo isso. Hoje eu vi um jornalista do teu grupo de amigos dizendo assim, não precisa você votar num para derrubar o outro. Você tem outra opção, qualquer que seja, mas você precisa procurar e ter discernimento como brasileiro, como jornalista, de mostrar que existem opções reais, com conteúdos reais, que não é de hoje, não é eleitoreiro, são coisas que há 20 anos, 30 anos que a gente briga nesse mesmo contexto. Sim. E hoje, com a força, a musculatura do União Brasil, é o momento de nossa voz chegar lá. Falando de força e musculatura, né? A gente está falando de um fundo eleitoral bastante potente e de articulações regionais. Como é que estão essas articulações? A gente sabe que também a viabilidade de uma candidatura presidencial depende de você ter palanques nos estados que sustentem essa candidatura, que o senhor possa subir junto com o candidato ao governo, junto com deputados, né, até com candidatos a Senado e tudo. A gente sabe que os deputados da base é que arregimentam, né, o apoio de prefeitos, de vereadores em torno dessa candidatura. Como é que está isso hoje no país? Como é que está a União Brasil, a sua candidatura? Que palanques o senhor tem hoje já consolidados ou a consolidar? Olha, podemos dizer que em todos os estados da federação nós teremos palanque, tá certo? Não importa se seja o governador, ou o deputado, ou o presidente da Assembleia, nós teremos um palanque. Uhum. E eu irei em todas as unidades da federação, porque eu sou candidato, União Brasil, à presidência do país. Então, é natural que todos os estados são importantes e que a gente leve a nossa mensagem. O União Brasil tem diretórios em todos os estados da federação, tem representatividade, temos 56 deputados federais, temos 13 candidatos a governador, temos 10 senadores. Então, a gente tem uma força muscular importante. Se todos vão ostensivamente e dar seu suor de maneira... Porque, claro, você mesmo em candidatura de governador, de prefeito, primeiro o cara de vereador, quer primeiro se eleger vereador para depois ele estar pensando no prefeito. Claro. Tá certo? Então, eu entendo isso. Agora, é preciso que, realmente, no momento que eu vença esse preconceito da imprensa de não ser uma celebridade, tá? A gente começar a apresentar nosso conteúdo. Aí eu tenho certeza que chegar lá, ouvido lá na rua. O ACM Neto, por exemplo, na Bahia, vai abrir o palanque para o senhor? Ele vai subir no seu palanque, ou no do Lula, ou no do Bolsonaro? Olha, o ACM disse outro dia que o voto dele é meu. Eu disse? Ele disse. Ah, ele disse. Ele disse. Meu voto é do presidente do meu partido, Luciano Bivar, lá numa cadeira de televisão na Bahia. Uhum. Tá certo? Agora, ele está empenhado, é muito importante o estado da Bahia, tá certo? Uma campanha de governador, não é fácil um estado continental com aquele, e a tomada de tempo dele é imensa. Agora, nem por isso, dentro desse tempo, nós temos nossas articulações dentro da Bahia. Eu sou nordestino, certamente irei à Bahia, tá certo? No momento oportuno, irei à Bahia e tenho certeza que na Bahia a gente tem uma grande representatividade. Eu pergunto do ACM, porque a ACM, Ronaldo Caiado, foram figuras que resistiram muito à candidatura do Sérgio Moro na União Brasil, né?
a candidatura à presidência, né? E isso, enfim, isso não é segredo para ninguém. O Sérgio Moro veio para o partido, ele disse isso aqui, já ciente de que não teria legenda, mas com alguma esperança de que pudesse, enfim, tentar evoluir ali nas conversas e conseguir essa abertura. Não conseguiu, né? Por que a figura do Sérgio Moro incomoda tanto esses outros dirigentes da União Brasil? Ô Cláudio, no primeiro momento que o Sérgio Moro ainda não estava afiliado ao Podemos, eu conversei tanto com o governador de Goiás como o governador da Bahia, o ACM Neto, para a vinda do Sérgio Moro, e todos concordaram. Tá certo? Com a filiação. Não, com a filiação dele, não. Como ele vindo sendo o nosso legítimo candidato. Isso no ano passado? Isso no ano passado. Então, o Sérgio Moro, por decisão dele, fez a opção de ir para o Podemos. Quando ele fez essa opção para ir para o Podemos, ambos disseram, olha, eu acho que o tempo dele agora, tanto é que ele vinha falar comigo, e até o próprio Caiado disse, Luciano, deixa eu falar primeiro com ele em Brasília, porque você é a última instância. Se realmente ele está convicto de ser candidato, que a gente não pode expor nosso partido a alguém que venha ser candidato e depois isso envolve todo um contexto do nosso União Brasil. Eu disse, não, perfeitamente. Aí o cara disse, olha, ele não vem mais conversar comigo, e ele já anunciou que vai se filiar ao Podemos. Eu fiquei surpreso e Sérgio filiou-se ao Podemos, tá certo? Então, isso foi, talvez, para eles não perdoaram ou talvez fizeram um processo dentro de seus estados diferente dentro do Sérgio Moro está lá dentro. Aí fizeram as articulações com outros partidos. O senhor está me dizendo que se o Sérgio Moro tivesse ido para a União Brasil no ano passado, antes de se filiar ao Podemos, se ele tivesse filiado à União Brasil, ele seria o pré-candidato? Seria o pré-candidato, foi. Isso já acertado. Tivemos uma reunião na casa do vice-presidente do partido, Antônio de Rueda, e ficamos acertados disso. Você acha que falta ainda habilidade política para o Moro? Não, a vida é feita de bifurcações, né, Sérgio? Todo dia a gente acorda, vou por esse caminho, por aquele e tal. E ele fez uma bifurcação, talvez até ele esteja certo, eu não sei. Tá, entendeu? Eu não tenho uma bola de cristal, eu tenho intuição, entende? Mas a minha intuição era para que ele viesse logo para o nosso partido, mas isso não estamos aqui a chorar leite derramado, Sérgio está dentro do partido, está muito bom. Ele será candidato ao Senado mesmo ou não? Isso é uma decisão muito pessoal. Dele? Eu estive com ele e tal. Você decide sua vida. Ele tem várias opções na vida dele, privada ou política. Ele é jovem, né? Ele é um homem íntegro, tá certo? Então, eu acho que nunca falta espaço quando a gente está em busca da verdade. Mas o Milton Leite também quer, né? Lá em São Paulo, o Milton Leite também quer via ao Senado, né? Como é que será tomada essa decisão, caso o Sérgio queira, caso o Milton queira, caso algum outro terceiro queira? Olha, o caso de São Paulo é um caso pontual. Nós estamos com uma aproximação muito grande com o PSDB. E o presidente do PSDB lá, coincidentemente, é o candidato a governador, que é o Rodrigo Garcia, tá certo? Rodrigo Garcia é o cabeça da chapa. Então, o Rodrigo Garcia quer ganhar a eleição e vai ganhar a eleição, porque ele é um sujeito muito competente. Agora, ele é que vai realmente dizer, olha, para eu chegar lá, meu sentimento é esse, eu quero que minha chapa seja formada dessa ou daquela forma, tá certo? Então, nós dependemos efetivamente, dentro dessa coligação, dessa aglutinação de dois grandes partidos, PSDB e União Brasil, no caso de São Paulo, o candidato a governador é que realmente vai fazer suas escolhas. Então, temos que esperar, né? Porque isso envolve justamente essas articulações, essa base de apoio no interior do Estado, tudo isso que a gente estava conversando aqui anteriormente. Bom, a gente teve, e aí eu vou voltar nessa questão de União Brasil, mas não vou falar do Moro mais não, mas eu queria já pegar como gancho o que está acontecendo hoje aqui. Nós tivemos ontem uma manifestação, uma coletiva, um pronunciamento, melhor dizendo, do Bolsonaro, Paulo Guedes também, convocaram a imprensa para anunciar ali algumas estratégias para tentar
reduzir o impacto aí do aumento dos combustíveis na bomba, no bolso do eleitor. Freitas, por favor, solta o VT ali daquele trechinho da coletiva para a gente introduzir o assunto. E estamos propondo aos senhores governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Também, no gás de cozinha, nós zeramos o imposto federal PIS/COFINS desde o ano passado e desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, ressarciremos aos seus governadores o que eles deixarão de arrecadar. Também, na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal. Então, essas propostas que foram colocadas à mesa hoje para os dois presidentes das casas, eles levarão para os senhores deputados e senadores, mais senadores que na Câmara já foi aprovado o projeto, em havendo entendimento por parte dos senhores senadores, em se aprovando o projeto de lei complementar e em se promulgando de forma bastante rápida uma emenda à Constituição, e isso se faria valer imediatamente na ponta da linha para os consumidores, então, essa diminuição de carga tributária para enfrentarmos esse problema fora do Brasil, que tem reflexo para todos nós aqui dentro. A ideia é justamente que uma parte que venha por esse teto de 17%, essa seja a colaboração dos estados e municípios, e o governo federal, por outro lado, transferindo recursos para qualquer redução de impostos que vá além disso. Então, se vai haver uma redução de diesel, se vai haver uma redução dos impostos federais também, como a CID e PIS/COFINS, nessa PEC dos combustíveis e da energia, o governo federal se dispõe a transferir recursos, que é uma forma de fazer o repasse para estados e municípios, ressarcindo, transferindo receitas para que eles, então, possam reduzir. Bom, a gente sabe que a gente chega a esse ponto justamente porque até agora não conseguimos proceder uma reforma tributária decente, né? Muitas propostas, o texto que está lá. Eu queria, antes da gente entrar no debate em si da reforma do imposto único, que é a sua bandeira, eu queria saber qual a sua opinião sobre essa solução, considerando a emergência e considerando todo o debate envolvendo aprovação de PEC para compensar, transferência de recursos, queda de arrecadação, queda de superávit, teto de gasto para os governadores, enfim, como é que o senhor enxerga essa discussão? O senhor acha que é preciso dar uma solução? Você acha que o encaminhamento que essa solução está sendo, o encaminhamento dessa solução, como o governo está endereçando, está correto? Ô Sérgio, como você falou aqui, Cláudio, né? Como você falou aqui... Desculpa, é que você está com o Sérgio Moro na cabeça. Todo mundo só te pergunta do Sérgio Moro. Mas viu, Cláudio? Fica à vontade. Quando a gente está aqui no papo formal, eu vou falar uma coisa bem chula. Isso é o samba do crioulo doido, tá certo? Porque é o seguinte, o governo, eu acho que é um abuso, tá certo? Você mantém 3 anos de aperto ao funcionalismo, há uma inflação galopante, e a cada 3 anos você dá uma esmola eleitoral. Precisamos acabar com isso. Isso é uma esmola eleitoral. Agora, por outro lado, num sentimento macro, quando você retém recursos que irão para o Estado também tem seus projetos sociais, tem seus comprometimentos sociais. É um cobertor só. Você puxar, fica os pés de fora. Puxa os pés, fica a cabeça de fora. Não tem. O Paulo Guedes, se ele tem um mínimo de pensamento macroeconômico dentro da economia, sabe que o dinheiro é só um. Tanto faz ou pro outro faz.
tá certo? Então, esses projetos sociais, tudo, podem ser também levados a postos. Não é só a gasolina que está causando a inflação. E a gasolina não é problema apenas dos governadores de estado, não. A gasolina é problema de obras estruturantes, que não foi feito nenhuma, Sérgio. Nós temos 13 refinarias no Brasil, tá certo? E não houve nenhum investimento. Muito pelo contrário, a principal refinaria nossa, que era de Maracaípe, na Bahia, foi vendida a um fundo árabe. E a gente continua importando 30% de gasolina. Exportamos petróleo cru e importamos a gasolina, o petróleo refinado, e não se faz nada. Agora, dizer que isso é problema de governo de Estado, não, isso é problema de planejamento. Você tem ideia, Sérgio? Desculpa, Cláudio. Você tem uma ideia, Cláudio? A gente está num país que não tem um ministro do planejamento. Como é que você pode funcionar sem um planejamento? Mas se o senhor fosse presidente hoje, estivesse no lugar do Bolsonaro, com toda essa emergência, o problema inflacionário é um problema mundial, a gente está vivendo a guerra na Ucrânia, a Rússia, que são fornecedores, inclusive até de fertilizantes, de uma série de matérias-primas importantíssimas, commodities, se você tem esse impacto global, porque a economia hoje planetária é toda interligada e a gente está sofrendo também aqui. Não somos os únicos, né? Todo esse problema de impacto nos combustíveis, a gente vê, inclusive nos Estados Unidos, algumas medidas muito parecidas com essas que estão sendo tomadas aqui. Nova York, por exemplo, tirou lá um imposto que estava sobre o combustível, lá 16 centavos na bomba, para poder baixar. Se o senhor não concorda com essa solução, se o senhor fosse presidente hoje, qual seria a sua solução para esse problema emergencial? Apesar de o senhor ter aí mencionado uma série de questões estruturais, né, a gente tem um problema emergencial, conjuntural, que a sociedade espera que o poder público dê algum tipo de resposta. Se o senhor fosse o presidente. Não, a gente está em estado de guerra. É claro que as coisas emergenciais são necessárias, né? Tá, para isso, até há poderes constitucionais que você pode, em estado de emergência, fazer algumas medidas excepcionais. Então, é natural. Se a gente está em estado de guerra, é isso. Mas esse estado de guerra foi causado pelo próprio governos que antecederam, tá certo? Isso é que a gente não pode. Por isso, desde o começo desse governo, que o diretor-geral da Receita Federal tinha o nosso projeto e foi defenestrado por conta do nosso projeto. Se tem implantado nosso projeto, se ele tivesse força de ter implantado o projeto, ele foi defenestrado, hoje a gente não estava com esse problema, porque a gente tinha uma alíquota simples e que não ia causar esse tipo de coisa. Eu tenho 26%, tá certo? Absolutamente, que diminui o valor da gasolina dentro da simplificação tributária. Estudo feito por técnicos e economistas insuspeitos de qualquer capacidade científica e técnica. Então, eu acho que não pode colocar isso no colo. Eu acho que a responsabilidade é do governo federal, que ele tome as medidas emergenciais. Agora, vamos levar o país à bancarrota? Vamos. Agora, preciso saber também se essas medidas vai atingir lá na ponta, no bombeiro. Vai sair lá quando você botar teu combustível. Eu não sei. Você estava falando do Marco Sintra, né? Que ele... Isso é bom para a gente voltar um pouquinho na configuração do primeiro governo, ali do primeiro ano, segundo ano, aquele governo de transição, né? A formação do governo Bolsonaro na transição, praticamente quase todo mundo já caiu, já foi embora. O Marco Sintra era o secretário especial da Receita na ocasião, né? E uma pessoa da sua confiança que compartilha da simplificação tributária. Sou um defensor também do imposto único. Pode explicar um pouquinho melhor como isso funcionaria? Qual é a proposta exatamente que estava na mesa do Marco Sintra, que levou à queda dele? Não, primeiro a simplificação tributária, eu sempre dizia a Sintra, eu acho que a força do União Brasil, de você estar lá, tudo, eu acho que também tem muito a ver com o teu relacionamento com o Guedes. Na ocasião era o PSL ainda. Né? Era o PSL, entendeu? Agora, eu acho que é importante a gente fazer essa reforma tributária, tá certo? E essa reforma tributária passa por um imposto único. Um imposto único federal. Você substitui 11 impostos federais por um único imposto. Ou seja, não é a soma dos 11 impostos federais. Tá certo? É um imposto
muito menor do que a soma desses 11 impostos, onde todos vão pagar. Aí você diz, como é que pode ser um imposto ser menos do que a soma dos 11 impostos? Porque a gente aumenta a base tributária. A gente sai de uma base tributária que é impostos declaratórios para um imposto digital. Então, isso faz com que toda essa base tributária, todos vão pagar. E todos pagando, todos pagam menos. E está de tal ordem, vou te contar uma coisa, Cláudio, que foi uma briga que eu levarei noite quase com Sintra e outros economistas, eu dizendo, eu quero dar ainda uma isenção para quem ganha até 5 salários mínimos, não ter qualquer desconto na folha, a desoneração total. Nem recolhe nem INSS e nem imposto sobre rendas. Quem ganha R$6.000 a valor de hoje, não vai ter nenhum desconto. Se o salário é R$4.000, vai receber R$4.000, sem nenhum desconto na sua folha. Isso está dentro do nosso projeto. Não estou vendendo aqui ilusão, Cláudio, e é uma coisa que eu tenho absoluta certeza e convicção científica e histórico da nossa economia, que isso é viável, é factível. Eu me lembro dessa discussão do Marco Sintra, porque veio a ideia desse imposto digital, e ele foi batizado, inclusive pela imprensa, o próprio ministro Guedes falou em algum momento, que seria uma coisa similar à CPMF, e aí pronto, aí já colaram como se fosse a CPMF digital. Que não tem nada a ver. E que aí todo mundo já entrou em pânico, porque assim, mais um imposto, né, acabou de dizer que ia chegar e tal, e isso evoluiu, eu acho que o presidente aproveitou e... Demonizaram ele com isso. Foi. Bom, eu vejo que essa discussão da reforma tributária está meio que vamos lá, está meio que travada lá no Congresso. E agora essas urgências acabam mostrando como ela é necessária. Como ela é necessária. Mas ninguém está ligando para isso. Só agora, na hora da esmola eleitoreira, é que os caras lembram. Quando a gente fala de economia, a gente fala de responsabilidade fiscal, a gente fala de teto de gasto, a gente tem vários desses candidatos que estão na frente, tanto o Bolsonaro como o Lula, de alguma maneira relativizam o teto. O Lula quer acabar com o teto de uma vez e o Bolsonaro quer criar ali um teto solar. Qual é a sua opinião sobre o teto de gastos e a própria lei de responsabilidade fiscal? Precisa ser atualizada? Precisa incorporar novos protocolos, novos padrões, de acordo com as necessidades que estão impostas, que estão aí, né, em função dessas emergências todas? Como é que o senhor enxerga isso? Olha, o teto fiscal é uma necessidade de qualquer economia, até a sua economia doméstica. Cláudio, você chega em casa, minha mulher, hoje, esse mês, a gente só pode gastar tanto. Se gastar mais do que aquilo ali, você vai tomar dinheiro emprestado, tá certo? E depois vai rolar uma dívida ali que é impagável e não sei o que vai acontecer na tua vida doméstica, porque teve problema econômico, reflete em tudo na vida da gente. Então, eu acho que você tem que ter um teto fiscal estabelecido, como foi discutido em lei. O relator naquela época, eu me lembro, foi o Ricardo Fiuza, eu era parlamentar, e brigamos muito por esse teto fiscal, tá certo? Essa responsabilidade fiscal, e isso foi feito na época. Então, hoje, como é que você vai romper esse teto fiscal e dizer, não, seja o que Deus quiser. Então, o presidente vai lá, emite o RTN, emite não sei o que, já estou falando coisa do passado, emite letras do Tesouro Nacional, vende lá na Bolsa lá dos Estados Unidos, tá certo? Título da dívida pública, e amanhã? Como é que é isso aí? Qual é a responsabilidade fiscal que tem o país? Tá certo? Então, precisa ter. Eu não sei se eu sou mais empresário ou sou do que político, tá certo? Porque eu não entendo, eu fico perplexo com essas atitudes absolutamente malucas. Não tem teto fiscal, temos que estatizar tudo, como se o Estado fosse o grande provedor, tá certo, do desequilíbrio social, que não é. Você tem que produzir riquezas, você tem que prestigiar quem produz riquezas, tá certo? Porque daí vem realmente a força econômica de um país e minora seu desequilíbrio social, sua desigualdade social. Então, é esse sentimento que eu tenho, que nós temos isso em propostas estabelecidas. Reduzir o tamanho do Estado,
privatizar... Não é reduzir o tamanho do Estado, é o Estado ser exatamente aquilo, é ser um Estado que deixe realmente que a economia flua, tá certo? Dentro da produção, de que cada um possa realizar seus objetivos de acordo com seus ideais. Agora, não é um Estado laissez-faire, não é? Não, pode até ser, etimologicamente, valeria hoje é uma palavra ruim, mas não. Mas é um Estado que não seja aquele Estado mercantilista, né, que foi o Brasil do governo dos militares. Né? Não é um Estado que você privilegie apenas aqueles poucos empresários, tá certo? Em detrimento da grande massa que produz nesse país. Não, é um Estado onde você privilegie o consumidor. Esse é que é importante, esse é que tem que ter opção. Dizer, não, você tem que privatizar a Petrobras. Não, por que privatizar a Petrobras? Deixa a Petrobras, ela tem um know-how muito grande, muito bom, os técnicos que estão lá fizeram curso no exterior, é uma empresa perfeita, tá certo? Agora, é preciso que tenha também um contraponto. Tenha outras empresas que ela possa competir no mercado. O monopólio é que é ruim, tanto privado quanto público. O liberalismo por si só, ele não tem a ação e a vontade de tomar conta, tá certo? Dos bens públicos. Esses têm que existir. O senhor acha que tem que mudar essa regra de paridade do preço do combustível com lá fora, com o dólar? O preço do barril aqui com o isso preço você muda no momento que existir uma empresa aqui que também seja de prospecção similar à Petrobras, que seja de distribuição, que seja de refino, tá certo? Você tem que ter empresas aqui que façam competição com a Petrobras. Porque o grande juiz dessas contendas de preço vai ser o consumidor. O consumidor vai dizer, não, eu vou usar combustível do posto X. Você acha que ainda dá tempo, considerando aí todos os novos protocolos, mudança de matriz energética para menos poluente, você acha que ainda há tempo para atrair investidor privado para explorar aí o resto do pré-sal e ainda extrair essa riqueza como propulsor aí da economia? Cláudio, nunca é tarde para a gente aprender e para a gente amar. Então, para você construir, você tem que partir, tem que sair, tem que estar dentro desse processo para mudar. Se você não sair disso, vai continuar sempre. Mas tem que ter um start, tem que ter um V0, daqui para frente, tem que ter coragem. Ainda no seu programa, no programa que o senhor está elaborando aí, o senhor convidou Mendonça Filho, né, o próprio Sérgio Moro, para contribuir, o Mandetta, né, eles vão contribuir na elaboração desse programa de governo. Tem mais alguma outra proposta assim, que o senhor vale a pena aí trazer para expor aí para os nossos espectadores do que está sendo elaborado? Olha, Cláudio, deixa eu te contar. Eu conversei longamente, o Mandetta já mandou um projeto, o Moro também, sobre segurança pública, o Mendonça também, o Fernando Filho, que foi ministro de Minas e Energia também. Eu sou muito, eu falo tudo. Você me traz aqui, que você perguntar, eu falo. Ótimo. Hoje, por exemplo, tem uma conversa nossa, do meu vice-presidente, tá certo? Com o Meirelles, que também está vindo para o projeto. Hoje conversei também com o Sintra, tá certo? Então, estamos com um processo de pessoas, tá certo? Que conhecem, que foram exitosos nas suas gestões. Então, a gente não está chegando aqui com fazer um paralelo ao passado, com a República das Alagoas, não. Estamos chegando aqui com uma República brasileira, de gente que foi testado, teve êxito. Vamos fazer um projeto Brasil do tamanho que merece a sociedade brasileira. Esse projeto, a sua candidatura, ela abriga, ela está aberta a alianças com outros nomes? Eu sei que o senhor tentou, em vão, aí, fazer uma aliança com a própria Simone, com os outros nomes da terceira via. Agora, a Simone está aí com a candidatura dela, aí ainda não sabe, a gente não sabe ainda se vai ter um vice, que vice que vai ser, efetivamente, se vai ter viabilidade ou não, mas temos também o Ciro. O senhor está aberto a trazer, a conversar, a se aliar a um projeto
que finalmente tenha mais musculatura para chegar a um segundo turno, por exemplo, para enfrentar, para tentar romper essa radicalização? Claro, o aspecto político é importante, a aglutinação de força. Agora, eu vejo o PSDB, o partido, similar ao nosso, como era o DEM, entendeu? Nós bebemos da mesma fonte, os três partidos. A qualidade de inteligência de intelectuais que tem dentro, intelectuais políticos do PSDB, é muito grande. Então, oxalá nós pudéssemos estar juntos nesse processo de reformulação desse pensamento arcaico do Estado brasileiro, que chega a ser quase mercantilista. Tá? Então, eu acho que o PSDB é um partido que tem muita... E, por outro lado, é um partido onde eu tenho a impressão que é feito o União Brasil. Não estou aqui para falar de outros partidos. Eles podem juntarem-se de repente, né, sua executiva, e definir o seu projeto majoritário, diferente de outros partidos que são partidos que são mais para a confederação do que partidos políticos. Então, eu tenho a impressão que o PSDB é o que mais se aproxima para a gente ter realmente essa homogeneidade de pensamento e em defesa, não só de hoje, mas também de amanhã do nosso país. Então, eu estou ouvindo aqui uma possibilidade do PSDB vir para dentro da sua candidatura com um vice, ou substituir, o senhor virar vice de alguém. O senhor gostava muito do nome do Eduardo Leite, né? Lá quando estava naquelas primeiras conversas. Não, ontem eu conversei com o Eduardo Leite. Uma conversa amena, mas conversei com ele, tá certo? Não para ser... Porque o União Brasil já passou por uma convenção, melhor dizendo, uma pré-convenção, porque a pré-convenção legal só em agosto, mas já fizemos, todos subscreveram, somos 17 membros, como eu te falei, todos subscreveram, não foi 99%, não foram 100%, então já apresentaram um candidato a presidente. Então, para você tirar isso, tem que fazer nova reunião desse conselho instituidor, que não é fácil, tá certo? Então, isso já foi feito. Agora, nada impede, tá certo, de que a gente abra conversas. Agora, é preciso que nós avançamos muito. Nós temos nosso projeto econômico, nós temos nossos ideais. Então, é preciso que estejam alinhados nesse nosso projeto, porque nós estamos muito convictos, sabe, Cláudio, que a gente pode mudar esse país. Eu tenho certeza que a gente vai mudar. Essa desoneração que a gente vai fazer da folha, de quem ganha até R$6.000, isso é uma realidade, tá certo? São mais de 20 milhões de pessoas declarantes e 38% da população brasileira que ganha menos de R$6.000. Muito bem. Quando o senhor fala dessa aliança, dessa simpatia, né, que existe, de um certo alinhamento, uma certa aproximação com o PSDB, da União Brasil com o PSDB, eu gostaria de perguntar o seguinte: qual o PSDB? O PSDB do Dória, do Aécio, do Eduardo Leite, do Tasso? Qual o PSDB? Olha, eu acho que todos nós estamos conscientes, acho que todos temos o mesmo pensamento. O Dória, o Tasso, o Aécio, o Leite, temos todos o mesmo pensamento. As questões internas dele eu desconheço, que eu não sou do PSDB, mas eles pensam iguais a nós. Eu acho que não tem nenhum problema. Quando eu vejo esse cenário, Bivar, eu fico assim, né? O senhor mesmo mencionou no lançamento da sua pré-candidatura essa necessidade que o senhor viu de se colocar como candidato. E quando a gente olha esse cenário de pré-candidatos, de pré-candidaturas, a gente vê que a política brasileira, e a política partidária, especialmente, ela não produziu novas lideranças, né? Então, assim, são os mesmos nomes de várias outras eleições, alguns até eram opositores, agora estão juntos, como no caso do Alckmin e do Lula. Então, assim, parece que aquele jogo aí muda um jogador daqui, dali, mas você não tem jogador novo, você não tem nenhum craque surgindo, você não tem nenhum camisa 10, você não tem, sabe, nomes realmente novos. Eu sou como presidente de um partido, eu fico me perguntando aqui, o que está acontecendo com os partidos? Eles deixaram de se dedicar a formar gestores e lideranças políticas? Não. Eu acho o seguinte, veja bem, primeiro é como você falou, há um preconceito,
né? Ninguém deixa que apareça uma novidade. Há um preconceito normal. Isso é da natureza humana, nós somos reacionários. Eu não sei o que é que aquela pessoa pensa, né? Porque antes do discurso vem o homem. Por mais discurso bonitinho que nós tenhamos, o que eu estou te falando aqui, eu tenho minhas convicções morais e intelectuais que são verdadeiras, mas eu preciso que ele acredite em mim. E isso há uma distância razoável. Eu preciso vencer essa distância razoável para informar que isso que eu estou falando é verdadeiro. E eu só posso comprovar isso pela minha vida, pela minha gestão de vida. Desde 1985, que eu escrevo sobre tudo isso que eu estou falando agora. Sim. Ainda há pouco, lá no partido, eu estava falando sobre, com relação a subsídios e incentivos, que eu tinha escrito isso no passado, tá certo? Há uma diferença. Você pode cortar os subsídios, mas os incentivos fiscais eu não posso deixar de cortar. Eu não posso deixar de cortar também, de ter um teto fiscal. Isso eu escrevi em 85, Cláudio. Eu não sou aqui um velho de Matusalém, não, mas foram já os meus primeiros sentimentos econômicos dentro de uma faculdade, embora uma faculdade de Direito, mas eu fiz depois cursos sobre economia, e eu vejo que isso é uma realidade. E isso ainda hoje está aqui. Mandamos reeditar esse livro meu de 85, que foi reeditado até agora, tá certo? E vamos republicá-lo, um livro de 30 e tantos anos atrás e que está absolutamente atualizado. Outro dia, varei a noite lendo o livro, eu disse, rapaz, parece que eu escrevi esse livro ontem. Isso só mostra que nossas mazelas permanecem presentes no dia a dia. Exatamente. O senhor, como presidente de um partido que hoje tem aí, me corrija se eu estiver errado, tem acesso a uma fatia do fundo eleitoral de 1 bilhão, é isso? O senhor concorda com esses valores? O senhor acha que é necessário R$1 bilhão para um partido tocar uma campanha, várias campanhas, ainda que a gente considere o Brasil um país de dimensões continentais? Houve mudanças na legislação eleitoral justamente para reduzir o tamanho da campanha, para se gastar menos, e hoje, com tanta tecnologia, né, a gente está fazendo aqui a nossa entrevista numa plataforma digital, tudo se torna também um pouco mais barato. Precisa desse valor? O senhor é a favor disso? É contra? O que o senhor pensa disso? Deixa eu te falar uma coisa, Cláudio. Eu falo tudo. Eu não tenho aqui nenhuma campanha eleitoreira. Deixa eu te contar. Se você não tem um fundo especial, você só ia ter 2 candidatos. O candidato do presidente da República e o candidato dos governadores. Porque a tendência do político é estar a ter o mínimo de poder para poder fazer eleição. Usar a máquina para... Usar a máquina para fazer. Quando você vem com fundo especial de campanha, aí é um contraponto a isso. Você observa que agora, na janela partidária, como a gente chama, a mudança de um candidato de um partido para o outro, nós mantivemos 56 deputados federais. Mantemos 10 senadores. Mantivemos 13 pré-candidatos a governador do estado. Por conta disso, o que é que nós estamos contrapondo a governos estaduais e ao governo do Planalto? Por causa do fundo especial de campanha. Porque se não houvesse, pode ficar certo que hoje a União Brasil não tinha nenhum candidato. E dá para gastar isso tudo, dinheiro, numa campanha? Ou em várias campanhas? Olha, se você dividir isso pelo número de candidatos, de acordo com o TSE, dá R$10.500 para cada candidato. Mas a gente não tem ainda uma regulamentação que garanta essa divisão de forma democrática. Isso fica muito nas mãos do próprio cacique. E aí a gente também percebe reclamações, queixas de outros candidatos, de quem está querendo entrar na política, de que normalmente esses caciques partidários acabam privilegiando os candidatos que já têm mandato. Olha, Cláudio, um problema que nós temos, todos os partidos enfrentam, é o seguinte: a gente tem que ter muito cuidado. Você veja, embora eu nunca fui nem indiciado, nem nada sobre o negócio de laranja, mas a narrativa da imprensa que prevalece... Aí só lembrando aqui, está citando o caso das candidaturas laranjas. Das candidaturas laranjas. Surgiram em função das cotas para candidaturas femininas na campanha de 2018. Foram abertas algumas investigações, mas nenhuma... O senhor não foi investigado sobre isso? Nenhuma. E acho foi citado em algumas reportagens, não foi investigado? Foi. E acho que foram investigados, os 4 que foram investigados, o Ministério Público pediu o arquivamento.
Mas o que é? Quando não tinha o crime, foi uma interpretação equivocada? Não tinha um crime, não tinha. Elas fizeram a própria campanha delas. Uhum. Agora tiveram poucos votos, é isso que eu estou te dizendo. Uhum. Então, se você põe dinheiro equitativamente, tá certo? A todos os candidatos, você de repente vai ter um candidato que vai ter um valor muito grande e vai ter poucos votos. Vai cair nesse problema de candidato laranja, o que a gente não pode deixar ocorrer. Então é preciso que você tenha uma percepção, claro, a percepção humana ela é falha, de saber qual o candidato que pode chegar. Aí você aposta nele, independente de cor, de raça, de religião. Mas tem uma coisa nesse mecanismo que me incomoda, que é, por exemplo, quando a gente... eu até escrevi um artigo um dia desse sobre isso, quando, por exemplo, uma possibilidade, o Sérgio Moro vir candidato a deputado federal, ou qualquer outro puxador de voto, né? A gente tem essa coisa do puxador de voto. Puxador de voto, que é uma celebridade, uma personagem conhecida, né? uma autoridade, enfim, alguém que vem para a campanha, que já tem um recall, já tem o seu público, já tem sua audiência, e normalmente essa pessoa, esse candidato é o preferido do partido, porque ele é eleito, e aí no coeficiente eleitoral ele tem uma explosão de voto, tem muita votação, e isso acaba abrindo uma janela para que outros deputados sejam eleitos dentro dessa votação, às vezes às vezes esses deputados individualmente têm uma votação menor do que outros, que acabam ficando de fora. Isso nos criou um problema de representatividade, só de concordar comigo, que hoje o Congresso, a Câmara dos Deputados eleita em 2018, só 5% desses deputados foram eleitos por voto direto, 27 deputados. O resto vieram nesse bojo aí das candidaturas de puxador de voto. E aí lá no próprio União Brasil de São Paulo, por exemplo, quando eu escrevi esse artigo, fui pegar lá, ver quem é que estava, quem eram os pré-candidatos possíveis de serem eleitos junto com o Sérgio Moro, por exemplo, tinha lá o Kid Bengala, por exemplo. O que o Kid Bengala acrescenta numa campanha ou ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados? O fato é o seguinte, o nosso sistema é partidário, tá certo? Ou você acredita no partido ou não tem jeito. Nós temos uma candidata que teve 2 milhões de votos em São Paulo para deputado estadual. No momento que ela sai do partido, agora, tá certo? Ela pode até isoladamente ter uma votação expressa. Janaína. Janaína, mas se ela está no partido, tá certo? A eleição dela para qualquer cargo seria muito representativo, porque é a marca do partido. E as pessoas não entendem isso, tá certo? Eu tenho deputados que estavam no partido, tinha toda a notoriedade, era líder, era presidente de comissão, saiu do partido, saiu da telinha da principal televisão que tem, está ferrado. Então, o partido político é importante para você ver a marca. Fulano é do PT. No PT eu não voto. É PT eu voto. Aquilo é União Brasil eu voto. Por isso a minha briga muito grande para a gente, embora não seja os egressos que formaram a União Brasil não sejam novos, mas a União Brasil é um partido novo. Então o número 44 a gente vai ter que colocar com toda a força e mostrar o perfil que é o 44, que é um partido a favor da liberdade econômica e a favor da liberdade política. Então, isso é que é a União Brasil. E isso é que nós vamos perseguir e mostrar ao público brasileiro que a União Brasil é um partido com cara e feição definida. Mas você acha que não dá para melhorar um pouquinho esse sistema, para a gente não ter tiriricas e até outros candidatos? Muitas vezes assim, você vai ver um ranking aí de políticos, igual eu trouxe aqui ontem um diretor lá daquele ranking dos políticos. Aí você vai ver os políticos, tem vários políticos lá que você nunca ouviu falar, né? Ali, a Câmara dos Deputados, 513 deputados, tem deputado que sujeito nunca fez nada na vida, permaneceu sem fazer nada e vira uma inutilidade, quer dizer, vira apenas um gasto público. Não dá para... O que dá para melhorar nessa política, para melhorar a representação, a representatividade? Afinal, a gente está na República, né? Para melhorar a representatividade na Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo. O que é possível fazer? O senhor consegue enxergar? O senhor, como experiente nessa área, como dirigente partidário, o senhor enxerga algum caminho para tentar melhorar a qualidade desses representantes, para que a gente não fique só nessa coisa de traz o influencer aqui, que tem 10 milhões de seguidores no Instagram, porque aí ele vai fazer uma bancada enorme e o que nos interessa é o fundo partidário, é o fundo eleitoral, que esse é o pensamento de muitos dirigentes
partidários hoje. Não, natural que essas distorções, como nos Estados Unidos, o republicano e o democrata têm 200 partidos políticos, mas eles é que têm a grande maioria nos seus estados. E o sistema lá, quem tiver maior número de delegados eleitos no estado, leva todos. Aqueles que votaram contra o Trump ou contra o Joseph Biden, tá certo? Ficaram a ver navios, porque por um voto, perdeu o voto dele, tá certo? Então, isso no sistema americano é pior do que o nosso, tá certo? Churchill dizia, a democracia é muito ruim, mas é a melhor entre todas. Então, o nosso sistema democrático vê essa parte partidária, eu sou muito defensor disso, a legislação cada dia avança, né? Hoje criamos realmente a cláusula de desempenho, que foi muito boa, tá certo? E esse ano já vai peneirar mais ainda, entendeu? Acho que vai ficar no máximo uma dezena de partidos políticos, e embora eu acho que é um sistema que tem suas falhas, concordo com você, mas é inescapável, tá certo? Mas a gente um dia vai chegar à perfeição. Eu não sei se com o avanço agora do digital, tá certo? Dessa tecnologia, dessa ferramenta que nós temos hoje, a gente possa suplantar isso, mas no momento o sistema é esse, e a gente tem procurado o melhor possível. Uma palavra para classificar o Bolsonaro e outra para o Lula. Então, eu acho que é uma ameaça à democracia, tá certo? E outro é um pensamento extremamente retrógrado à economia moderna. Perfeito. Freitas, põe o videozinho da mesa dos cumprimentos do lançamento da pré-candidatura do Bivar, por favor. Num jogo tão importante não se pode jogar, nem só pela esquerda, nem só pela direita. Se o Brasil quer melhorar, deixa o meio de campo jogar. Vem Bivar, vem Bivar, só com ele nosso time vai treinar. Todos vão ganhar. Vem Bivar, vem Bivar. União Brasil, o país vai levantar. Meu senhor, minha senhora, sua vida vai melhorar. Pode acreditar, vai ficar mais barata. É o imposto só e você paga menos. E o União Brasil vai decolar. Essa imagem chamou muita atenção dos espectadores quando ela veio à tona, porque especialmente aqueles que são muito engajados, apoiadores da Lava Jato, combate à corrupção, em função de você ter ali na mesa diversos nomes que de alguma maneira foram citados em algumas planilhas aí de empreiteiras e de frigoríficos. O senhor falou que pediu para o Moro fazer um projeto de segurança pública, vai ter também projeto para combate à corrupção? Naturalmente. Eu acho que a corrupção ela é muito nefasta para qualquer país, mas a má gestão é pior ainda. Eu acho que o maior terrorismo que a gente tem é uma má gestão. Isso é incrível, e isso a gente vai redirecionar. Quando a gente junta corrupção e má gestão, então... Então é o céu. Vamos ter um país desenvolvido. Acho que é o que a gente está vivendo hoje, não? Tivemos aqui com o Luciano Bivar. Muito obrigado pela presença aqui no Papo Antagonista. O programa permanece aberto aí para futuras conversas.